Abra a câmera aí, Joãozinho, que eu estou com elas. Rosane Vieira Souza, aqui ao meu lado, Francine de Jesus e a Fabrícia Pereira Scremin, todas conselheiras do Conselho Tutelar, recém-empossadas, prontas para mais uma gestão. Bom dia, meninas. Bom dia, Jô. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo bem. Obrigada pelo convite, é um prazer Imagina. muito grande estar aqui. Não conhecia o ambiente. Não! Ah, Tô seja me bem-vinda. sentindo a Em casa, né? máxima, muito bom. Então, viram como é que é? Às vezes a gente convida as pessoas, eu fico nervosa e tal, normal, né? Mas aqui é igual estar em casa. Estamos muito à vontade. Muito bom, né? Obrigada. Vou começar Obrigada a pela acolhida. trazer um chimarrãozinho aqui para quem toma É também. verdade. Meninas, missão oficialmente assumida, então? Sumida. Sim. Sim, meio a muitas guerras, a gente chegou lá para mais uma de 4 anos. É isso aí, 4 Isso aí, anos. 4 anos. Caminho para chegar lá. Aí a conselheira Francine falava, é o fim do glamour, né? A posse. Mas, É o fim Por do quê? glamour. porque não é, o caminho ele é agradável, mas ele é difícil também, né? Ele é estreito, né? Os votos, eles não são obrigatórios, né? Realmente só sai de casa naquele dia, num dia de domingo, que graças a Deus São Pedro lá em cima colaborou, né? Colaborou. Não foi muito quente. E as pessoas então estavam bem à vontade para sair, para dar uma voltinha, e já passavam lá no Colégio Murialdo para depositar os votos, né, nos conselheiros que eles conheciam, né, que nós éramos 17, né, 17 aptos a concorrer à eleição do Conselho Tutelar de Araranguá. E nós 5 aqui chegamos, né, as 4 que lutaram para retornar. E estamos lá e entrou uma nova, né? A conselheira Nara e a conselheira Rejane estão lá na sede do conselho nos acompanhando. Beijo. Beijo para elas. E assim, eu vou aproveitar a Rosane, já que ela é visita nova aqui. O que leva, né? Vamos começar pela Rosane, depois quero ouvir das meninas também. A querer assumir um cargo assim que, pelo outro bate-papo que a gente teve aqui também, e pela minha fértil imaginação, gente... Não é fácil. Né? É árduo. Por quê? É árduo. Então, por quê, né? Boa pergunta. É chamado? Boa pergunta. Eu vou falar lá do início da gestão, de 2010. Tá. Eu sempre fui dona de casa, né? Sempre cuidei das minhas filhas, uma super mãe. Para elas se adaptar à escolinha e depois à escola, né? O primário, o ensino fundamental, foi chorado muito. Então, sempre fui dona de casa e também resido num condomínio. Então, eu era síndica. Fui 10 anos síndica do condomínio. Já fiz a leitura da Rosane aqui. A pessoa que gosta... Ela quer administrar um conflito, ela gosta. Quer administrar 10 anos. Gente, eu nunca seria síndica. 10 anos síndica do condomínio onde eu resido. Não teria a mínima Até os dias atuais. diplomacia para ser síndica. Aí, em 2011, em 2010, eu fiquei doente. E aí eu falei assim, eu penso que é de me incomodar, né? Eu falei pro meu marido, para as meninas, eu não vou mais ser síndica. E eu estava bem doente, assim, era um início de verão, assim, janeiro de 2010. Uhum. Aí passei por tratamento médico, teve reunião em novembro de 2009, e entreguei de síndica. Parecia assim que não tinha mais ninguém, né, para ser... A gente, quando fica muito tempo num serviço, acha que não tem mais ninguém, né? Eu que sou da igreja católica, apostólica, lá da Matriz Cidade Alta, a gente, quando assume os cargos, que quer entregar, a gente pensa que não tem ninguém, mas não é esse o caminho. Sempre tem alguém, né, à disposição. Eu entreguei de síndica, e aí no meio do ano eu tive que passar por uma cirurgia, em agosto, no dia 24 de agosto eu passei por uma cirurgia, e realmente estava bem doente.
E aí estava me recuperando da cirurgia, quando eu ouvi no rádio, escutava rádio, né, dona de casa. Eu digo, meu Deus, eleição do Conselho Tutelar. E me fascinou aquele anúncio. Aí eles chegaram em casa para almoçar, os 3, tem 2 filhas, e um José Marcos, meu marido. Vocês não sabem o que eu escutei hoje na rádio? Vai ter eleição para o Conselho Tutelar. Eu acho que eu vou lá ver se eu me enquadro, né? Se eu me enquadro. Aí meu marido, eu não acredito, Rosane, que tu tá saindo de um trabalho que ficasse até doente. Estressante e tal. Estressante. E tu vai para o Conselho Tutelar? Eu disse, mas eu vou lá ver o que é o Conselho Tutelar. E eu já conhecia assim o conselho, né? Mas não tão a fundo. Aí fui lá, deu tudo certo. Me entrei de cabeça, assim, foi uma loucura. E aí quando saiu ali os dias que estava apta para pedir os votos, e foi pedindo, e família da minha mãe, família do meu pai, e a comunidade que eu já sempre participei. E aí... Gente do céu! Olha, como eu digo, né? O ser humano é uma coisa fascinante, né? E aí assumi o conselho. Ai, né? Vou lá, mais uma bronquinha na minha vida. Vou lá, me calacrar, como diz o Eu me outro. lembrei de uma agora. 10 de janeiro de 2000. Cruz, eu só imagino, né? De 2011, assumi o Conselho Tutelar. E aí, na época, não tinha formação antes, né? Antes tu não tinha... Capacitação? Não tinha tudo isso que tu tem. Eu só tinha o ECA na mão, né? Daí lia muito, assim. Aí entra no conselho, daí, né? Tu nova, já tem uma organização de trabalho, tu segue, né? E aí eram 3 anos só na época. Ainda não era unificada, né? No Brasil, né? Era 3 anos em Araranguá, o teu mandato. E aí, acho que foi a presidenta Dilma que organizou, em 2013, a unificação do Conselho Tutelar no Brasil. E aí eu tinha visto um mandato tampão, se o município estava tudo dentro tudo em ordem, se tu passou por eleição, que não foi indicação, você poderia ter uma recondução de 1 ano e 9 meses, quase 2 anos. Digo, mas vou atrás disso. Aí fui na prefeitura. Porque aí começou os direitos humanos no gabinete da Dilma Rousseff, né, dentro no gabinete dela mesmo. Né? Começou o Disque 100, começou todo um trabalho, e aonde foi enfatizado a resolução do CONANDA, né? Para as diretrizes realmente da efetivação do código do ECA, né, em defesa do... começou uma organização, em cima do código da criança e do adolescente, né, do ECA, né? Porque a gente, né, eu brinco aqui que é meu jeitão e tal, vocês sabem, né, é bronquinho e tal, mas na verdade... A gente brinca também, né? É uma forma mais leve, né, de olhar assim, mas na verdade vocês lidam com situações dramáticas, muitas vezes muito tristes, né, desafiadoras. Sim. Então tem que ter penso eu que sabe, assim, um equilíbrio, né, para até que ponto tu te envolve, né? Que tu lida quando tu aprende isso? Tu consegue aprender a ter assim, olha, eu tenho que exercer a minha função conforme está o estatuto e Não, tu só vai aprender isso no dia a dia. Pois mas tu vai conseguir no dia a dia, exercendo tu vai dinamizar isso, assim? Porque quando tu vem aquela demanda daquela criança, daquele adolescente, por mais que tu tenha um conhecimento legal de lei, né, do ECA, penal, civil, de algumas leis específicas, mas o dia a dia é que vai te proporcionar, que vai te estender nas tuas ações, vai te limitar, vai saber te ponderar. Muitas vezes tu também te sobressai, né? Pois porque assim, nós somos por seres lidar humanos, com as situações, né? porque tu lida com aquela criança
mas muitas vezes tu vai ter que lidar mais com a extensão da família, daquela criança, daquele adolescente, né? Do que propriamente com a criança, né? Porque tu vai ter que melhorar a situação daquela família para melhorar a situação da criança, né? E quando Então, não melhora, né? Conselheira Fabrícia, quando não melhora, que não é atendido, que tu tem que tomar medida de proteção, esse dia e mais vários dias. É angustiante para o conselheiro, né? Porque ele teve que tomar uma medida de proteção. Ele recebeu a denúncia, ele fez todas as orientações, encaminhamentos e não se teve um avanço, né? E tu precisa proteger. Precisa, porque não tá. E daí a gente sabe que tem, né? A pessoa que não entende, a pessoa que acha isso ou acha aquilo, né? Porque nós somos feitos das nossas crenças, da cultura onde fomos criados e tal, e a gente tem cada um jeito de olhar as coisas, né? Então, mas por que não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo? Não, tem que seguir ali e muitas vezes abafar até um sentimento, algo assim, imagina. Sim, porque a tua atribuição como conselheiro vai até um ponto. Sim. Depois também começa uma análise do promotor, juiz, né? É assim, ó, a gente não pode trabalhar através do nosso juízo de valor. Sim. A comunidade, ela tem que entender que a gente tem um estatuto, é uma ordenança, a gente tem que seguir aquelas regras ali. Então, assim, o que a comunidade pensa tipo que poderia... passo a passo, assim. O que a comunidade pensa que poderia ser feito, por que foi feito assim? Pra gente, né, não vou falar quero tentar ser aqui o mais leve possível, pra gente, isso não importa o que eu penso, o que a comunidade pensa, o que importa, nós temos que fazer conforme está ali, Sim. estabelecido no estatuto. Então, porque o conselho só serve para tirar a criança de pai e mãe, que é o que a gente mais ouve, né? Ou às vezes não serve para nada, não faz nada. Convido a todos a ir lá uma semana e ficar lá não fazendo nada, assim, né? Pra ver o quanto a gente trabalha. Ai, adorei! Enquanto vem aqui não fazer nada no conselho. Vem fazer nada sabe com a tudo. gente. Então, assim, é um trabalho árduo. Eu não gosto de ficar colocando esses adjetivos no meu trabalho, porque até parece, então se tudo isso é tão ruim assim, por que tu tá aí? Não, mas como todo trabalho, tem um lado bom e tem um lado ruim. Mas no fim de tudo, eu acredito que todas nós aqui, a gente é recompensada quando a gente vê que aquilo deu certo, que aquela criança se encaminhou, que aquela família mudou. Vão ser todas? Não, vão ter umas que nunca vai mudar, que vão fazer 18 anos, que não vai ser mais demanda nossa e que aquele adolescente não deu certo, mas tem os que dão. Então isso nos impulsiona a continuar. É muito bom. A gente teve um caso aí que deu bastante trabalho. Eram 3 crianças numa família. Mas assim, depois que a gente teve que abrigar essas crianças, foram crianças que foram abrigadas. Só que a gente vê que depois que a família, né, após essas crianças serem abrigadas, que não tinha mais o que fazer, elas corriam riscos, né? A família mudou, a família se empenhou, a juíza devolveu. E hoje a gente vê as crianças na rua assim, uniformizados, indo para a escola, sendo que eram evadidos da escola há anos, não frequentavam mais a escola. Então tu vê assim, a menininha bem arrumadinha, de lacinho, indo para a escola, depois vai para o contraturno. Onde é que tu vai? Eu tô indo para o contraturno. Então aquilo ali, é maravilhoso, sabe? Isso traz uma satisfação muito grande pra gente. Né? Então eu prefiro focar nisso. Porque como seria o caminho dessa família, dessas se não existisse, crianças, né? se não tivesse essa Olha o ponto que chegou, assim. Jô. Eles tiveram que ser abrigados. Eles tiveram que ser para que essa família, digamos assim, caísse a ficha e dissesse, não, nós vamos ter que mudar o pai e a mãe, porque senão a gente não vai mais ver nossos filhos. Estão ali, né? Pode ver. Só que assim, não vamos ter mais o convívio com ele. Então essa família mudou. Não são todas, né? Mas a grande maioria muda também. E teve os seus filhos de volta. E mudou, de fato mudou. Né? Então, na verdade, a intenção do Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar existe... É para isso. É para isso, né? É para proteger aquela criança, aquele adolescente, no sentido de que para que aquele fluxo familiar funcione. Flua. Para aquela criança realmente não precisa estar a todo momento também acolhendo, levando ele para uma instituição. Por quê que tem que tirar do seio familiar, né? Então, realmente, é aquele momento mesmo de... Né? Então, o Conselho Tutelar existe para isso, né?
para resolver essa situação na parte da saúde, para resolver a situação na parte da educação, para dinamizar, para agilizar as coisas, né, os procedimentos, né? Então a gente se envolve muito na questão social, né, na lei da assistência social, que é um mecanismo maravilhoso, que é a assistência social, né? A rede de atendimento, CRAS, CREAS, né? Então tem todo um arsenal de atendimento por detrás disso, que o Conselho Tutelar, ele requisita, ele fiscaliza, ele faz com que essa rede de atendimento funcione. Né? Isso é muito, muito interessante. E como é que acontece, como é esse, dentro desse passo a passo, todos de vocês, quando há essa necessidade de tirar essa criança da família, né, por essa medida protetiva, e como é a condução dessa criança? Porque assim, a criança é uma coisa tão interessante, né, porque parece que por pior que os pais sejam, Sim. ela quer, família. Ela quer ela estar ainda ali. prefere Não, estar sim. com os pais, Não né? existe Sim. outro. É uma coisa tão É isso mesmo. Forte. forte isso, né? São dois pontos em que é feito o acolhimento, dois formatos. O emergencial, este sim é feito por nós. Um exemplo, Copom ligou, o plantão da Polícia Militar ligou, estamos aqui, o casal vai ser conduzido, foi Maria da Penha, estavam bêbados, se agrediram, são lá do Rio de Janeiro, não tem ninguém aqui, tem uma criança aqui e eles vão ser conduzidos, vão ser presos, enfim. Naquele momento a gente tem que proteger aquela criança. Ela não vai para a delegacia, ela não vai entrar no camburão, ela tem que ser protegida. Nesse momento, emergência, urgência, este acolhimento é feito por nós. Tá. Quem está de plantão vai até lá, vai levar ou para IPA ou para casa lar e vai proteger a criança. Seja uma madrugada, ela vai ficar lá um dia, 2. Após resolver a situação dos pais ali, eles imediatamente, né, entram em contato com o judiciário, promotoria, e aí é devolvida a criança. Numa situação assim, né, simples. Eu estou supondo algo bem simples, assim, corriqueiro. E tem uma segunda situação, que daí não somos nós quem acolhemos. São essas assim que acontecem muito. Chegam as denúncias, começamos a trabalhar, encaminhamos para os órgãos, requisitando atendimento, CRAS, CREA, saúde e educação. Onde houver um direito violado, a gente requisita para o órgão correto, né, que atende aquilo ali. Aí fica se trabalhando, essa rede de atendimento fica trabalhando nessa família, orientando, tu tem que melhorar com a criança ali. A criança permanece no seio familiar. E começa a ser trabalhado, você precisa melhorar nisso. Então, assim, o município dá todo esse apoio, existe. Aí, se a família, por sua vez, não aderir, não houver nenhum movimento para melhora, e aquela criança continuar sofrendo, que é o que acontece, as denúncias vêm, continuam, aquela família não dá a mínima para aquele apoio que está sendo ofertado para ela, a criança continua sofrendo, aí nós encaminhamos para a promotoria requisitando o abrigamento via oficialato. Daí lá o promotor ele vai ter conhecimento, vai deferir, vai encaminhar para o judiciário, que vai pedir para o oficial de justiça fazer o abrigamento. Daí este abrigamento, que já é feito não é conosco. Mesma coisa quando nasce uma criança e, vamos supor, de uma mulher que está na drogadição. São coisas terríveis assim que acontecem. Ela já chega no hospital, já está determinado que assim que ela ganhar, o oficialato vai buscar. Então não é o conselho que vai no hospital e tira aquela criança. Já tem toda uma ação montada que quando aquela criança, o hospital precisa avisar a promotoria ou o judiciário, que vai encaminhar o oficial de justiça para encaminhar essa criança para um acolhimento. Então nós é só urgência e emergência. Último caso que o conselho vai e abriga, o restante é feito por eles. É procurado também, né? Família extensa. Sim. Tem... o abrigamento pois é o último caso. Se tem um tio, se tem uma é. avó, se é uma adolescente, ele pode indicar alguém então, também. primeira coisa vai se procurar a rede familiar. A né? infracional. Tem uma tia, tem uma avó, tem um irmão mais infracional na velho. delegacia. E essa pessoa dessa família, ela é obrigada a... Não é obrigada. A ficar com a criança, perdão, eu disse. Se não quer, é obrigada. E por muitas das vezes, Jo, a família não quer, quer a criança, tem carinho, tem afeto, só que os pais, ou o pai ou a mãe, enfim, Sim. eles são tão problemáticos, geralmente estão na drogadição,
que eles têm medo, e aí essas pessoas vão passar a incomodá-los, a perturbá-los. Aham. Então a criança acaba indo para um abrigamento, mesmo tendo uma família extensa que a queira, mas não está disposta por conta do incômodo que vai ser E às causado. vezes já tem um irmão, vezes dois já irmãos, cuida de um três outro. irmãos, aí como é que vai ficar com mais um? Entende? Tem várias situações para ser analisada naquele momento ali. O que é o mais comum? O mais comum é pais na drogadição. Eles se perdem e eles perdem a noção do que é uma vida, do que tem uma E daí vida. o que normalmente essas crianças vivenciam? Negligência com alimentação, abandono escolar, abandono intelectual, né? Não matriculam, não encaminham, ou matricula, vai uma semana sim, 3 não. Não comem, porque aqueles pais vivem na droga, ficam sozinhos para que eles vá para a boca de fumo buscar droga, ficam 2, 3 dias sozinhos, criança de 12 anos, 8, 5, tudo junto numa casa. Assim. Mas hoje aqui no nosso município a gente vê também muito assim, famílias desestruturadas também no sentido de Conflito familiar, né? e mães assim que desequilíbrio emocional, psiquiátrico, se tratam, não se tratam e acabam passando tudo isso. Mulheres que estão sozinhas, sobrecarregadas, não aceitam o tratamento, interfere nos cuidados com os filhos também. A gente passa bastante trabalho no sentido de, né, então a gente já vem fazendo um trabalho aí, né, em rede, né, com o Dr. Rafael. Essa última gestão a gente fez muito esse trabalho de interação em rede, né, no nosso município, porque é bem difícil isso, né, acaba que o Conselho Tutelar também fica sem conseguir um êxito, né, e enfim, de não conseguir dinamizar isso, porque o trabalho de rede é muito importante. O meu trabalho, nosso trabalho como conselheiro, ele precisa que funcione, que se interligue essas comunicações, o teu trabalho no CREAS, o teu trabalho no CRAS, o teu trabalho na saúde, na educação, se interligue para que a gente consiga solucionar a situação dessa criança, dessa família, né? Então, hoje, alguns casos que sejam mais difíceis, a gente está buscando fazer em ligação com o Dr. Rafael, promotor nosso aqui, né, da Vara da Infância. Então, uma reunião todo mês, em conjunto com aqueles casos mais difíceis, a gente leva, o CRAS leva, a saúde leva, enfim, né, o CAPES, para solucionar em rede. Então, isso é uma conquista, assim, para o nosso município, é muito interessante isso, muito bom, né, porque ano passado, ano retrasado, o nosso município foi o município que mais acolheu no estado de Santa Catarina, né, que teve mais acolhimento, né, já porque situações difíis que vão se juntando, vão se acarretando, sem se solucionar, né, sem melhorar. Então, isso para o judiciário, para o próprio município, né, para as casas de acolhimento, o que está acontecendo, né? Então, a gente está se juntando forças e espero que nessa nova gestão do Conselho Tutelar e para a rede de atendimento do município, isso se fortaleça cada vez mais e a gente possa contribuir junto para que isso diminua, né? E poder ter essa conversa para novas políticas públicas que o Conselho Tutelar também possa compartilhar, né? Porque a gente é muito deixado de lado nesse sentido também. Isso é muito importante, que isso flua nessa nova gestão e a gente além quer buscar. Da batalha do dia a dia ali, né, das situações muito todas, importante modificar isso, né? Também tem todo esse trabalho, né, de buscar esse amparo isso também, tá né? lá, né? Isso é uma atribuição nossa, na verdade, né? De lidar com essas situações, assim, da sociedade, que às vezes por não ter conhecimento, né, de como é o trabalho de vocês, de até onde vocês podem atuar e como atuam, né? Então, às vezes as pessoas, por ignorância, de falta de conhecimento, né? Ou a turma dos reclamões também, né? Que gosta de reclamar, nasceram para reclamar, também tem essa turminha aí, que a gente conhece. Não entende, né? O trabalho, como se desenvolve. Ô, Rosane, e nesse tempo todo aí tu entrou lá no conselho e... Me apaixonei.
Gente, coisa linda, né? Eu apaixonei. Não teve um dia que tu disse, meu Deus, vou sair correndo Não, aqui. eu peço, né? Todos os dias eu saio de casa chamando Vai orando ele. pra São Cristóvão. É, meu intercessor na estrada, né? Agora a gente dirige, né? É meu intercessor. Ele me livrou de muitas. Meu Deus do céu. Mas também teve algumas que Tu não colaborou muito, né? Só o meu jeito. que eu olhei só pro lado, né? Não olhei pro Ai, outro. mas a gente ri Você muitas tem vezes, as tem hora que tem que rir pra não chorar. Mas é hora que a gente chora. Tem hora que a Mas gente tem que pedir teve- desculpa, porque a gente também sai fora às vezes. Ai, gente, eu olho pra elas assim, eu digo, ó, cada um com seus talentos, né? Mas é verdade, é um Eu não talento. sei, cara, assim, ó, eu ia chegar na frente de uma família dela e eu já ia querer grudar, entendeu? Eu não, Eu penso que tem que não, eu gostar tenho, das não, crianças. tem coisas que eu não. Eu penso que tem que gostar da criança. Porque eu, quando eu era criança, assim, que eu fui crescendo, não cresci muito mais. Eu tinha, hoje eu fico lembrando da minha infância, eu tinha uma verdadeira adoração. Minha mãe está me acompanhando, Dona Iraci, lá na minha terra natal, na comunidade da Canjiquinha. E eu tinha uma verdadeira, assim, paixão por criança. Acabei só tendo 2 filhas, mas hoje eu fico pensando, por que eu não tive mais filhos, né? Porque me admira quando um casal tem 3 filhos, 4 filhos. Ai, eu me 5 admiro também bastante. Boa. Mas eu pensava muito nelas, na educação, no estudo, então a gente optou por ter só 2. Muito desafiador. E a minha, Meu Deus do céu. e aí era a nossa casa, né, dos meus pais e também da minha avó, assim, minha avó paterna. E eu tinha uma tia que morava com a minha avó e ela dizia, meu Deus, a Rosane não pode ver criança, o que é isso? Porque se chegava uma criança, eu já estava lá. Dá para me pegar, falava, né? Hoje eu fico lembrando assim, eu digo, Senhor, será que eu estou aqui? É porque, acho que tem que então, ser, né? Tá aí, né? Criança. Arrumasse um monte de filho. Proteção, assim, eles às vezes, a gente não se lembra de todos os casos, Sim. né? Eles encontram a gente na rua, oi, você me atendeu no conselho tutelar, eu, né, disfarço, grito, fico alegre, oi, que bom, como é que tá? Mas às vezes a gente nem lembra na hora, depois fica lembrando. Ah, eu faço isso todo dia. Oi! Você me atendeu no conselho, lembra? Tá dando Péssima. certo, que bom. Fisionomista. Olha ela aqui, ó. Tá. É muito interessante isso, assim, porque realmente eu acho que tem que ter um bocado de fé, um bocado de equilíbrio, né? Sim, paciência. E claro, esse sentir no coração, né? Porque eu acho que é uma responsabilidade que se assume, que não... Que se tu não tiver essa dose, né? De dom, ou talento, ou chamado no coração, Se não tiver um sei, feeling não assim, vai rolar. não vai aguentar. Não. Então, assim como não... E são 4 anos, Isso aconteceu com um colega nosso, amado, querido, primeira gestão, conselheiro Leandro. O Leandro foi conselheiro um ano e meio. Só que o Leandro, nesse 1 ano e meio, ele teve um bebê. E ele disse, não quero mais, não dá mais. Porque assim, ele já era muito sensível, né? Eu acompanhava ele, ele era minha dupla, e nós íamos nos locais, fazer ele era minha dupla, a gente ia fazer as notificações, enfim, aí às vezes era um abuso, aqui ocorreu um abuso nessa família, daí chegava lá, dava de cara com a criança, notificava, gostaria de comparecer, está para fazer o atendimento, entender a denúncia. Ele chegava no conselho arrasado mesmo, aquele dia para ele não prestava mais, quando ele via aquela criança, quem é a criança? Essa daqui, notificava a família e tal, ele chegava, Fran. Então, assim, não aguentou. 1 ano e meio, ele saiu. Hoje ele trabalha com o que ele mais ama, mas assim, qualquer pessoa pode entrar. Mas assim, se ela não tiver essa dose, esse feeling, nem que seja um pouquinho, não precisa ser 100%, porque ninguém chega lá, 100% eu nasci para isso aqui, né? Mas tem que ter
uma dose, ou uns 60%, 70%, né? E depois tu vai te moldando. Mas assim, se tu não tiver nenhuma afeição com aquilo ali, não perca teu tempo em entrar fazer uma prova e buscar voto numa eleição, porque é só desgaste. Tu tem que pelo menos E qual foi o teu feeling, gostar. Fran? Qual foi o teu... O meu, assim, ó, Pois é. as pessoas sempre diziam pra mim assim, por que tu não faz serviço social? Por que tu não faz serviço social? Tu gosta... E por conta da igreja, né? Que eu sou voluntária na minha igreja há muitos anos e sempre lidei com situações assim desafiadoras, pessoas com problemas, né? A gente sempre orientando, ajudando no que a gente podia. Então eu creio que para mim mesmo foi um chamado, assim, é isso. Só que quando diziam para mim fazer, faz serviço social, por que tu não é assistente social? Eu ficava, não. Ou psicóloga, as pessoas diziam para mim. Eu disse, não, mas nada a ver comigo. E no fim de tudo, eu fui cair. Foi bem, não adianta, mesmo que tu ache Cai que de não, paraquedas, né? se é o teu dom, é lá que tu vai parar. Deus vai te Não colocar importa, lá. não importa. Então hoje eu já aderi, hoje eu já entendi, é esse meu propósito. Eu posso não estar no conselho daqui a 4 anos, mas eu vou estar trabalhando no social. Eu não me vejo em outro lugar, eu não me vejo numa empresa privada, num administrativo, que eu gosto muito. Eu gosto muito de gerir, de administrar, né? Mas eu não me vejo mais, parece que para mim não tem sentido. Para mim tem sentido servir, Ajudar. melhorar, ajudar. Isso faz sentido para mim, né? É isso. Para mim é isso. Eu, digamos assim, jamais imaginei poder estar dentro de um conselho tutelar. E como é que aconteceu? Né? Eu tive uma experiência, cresci dentro do conselho tutelar com a Vera, que era minha irmã, né? Faleceu. Hoje o conselho é em homenagem ao nome dela, né? Vera Inês Scremin. E a Vera era naquele momento de conselho tutelar que o conselho tutelar tinha o poder de polícia, né? A Vera contribuiu, trabalhou muito, assim, estudou muito, até na época das decisões em São Paulo, para Unificar, né? Para criar o ECA. Para né? criar o ECA. ECA. Na época a Vera estava lá presente, né? Conanda, a Vera contribuiu muito. Teve a Casa de Semi-Liberdade aqui em Araranguá, né? Então a Vera foi conselheira tutelar também aqui. E a Vera era daquela época que levava os adolescentes, as crianças, para nossa casa, né? Porque não tinha para onde levar, ela levava para casa. Então eu vivi muito isso intensamente com a Vera, né? Essa fascinação que ela tinha. Para casa de vocês? Para a nossa casa. Na época não tinha casa de acolhimento, ela ficava com... né? Ela levava para nossa casa, né? Meu Deus, Os bebês. que loucura. A Vera era assim, a Vera era muito intensa, muito. E na época era assim mesmo, né? Então, faziam batidas com a polícia militar, elas iam, pegavam, prendiam, era assim, né? O conselho... embora a mesma lei do ECA lá era a mesma hoje. Tanto que a gente, nessa última gestão, nossa, a gente fez muito, tentou muito e conseguiu trazer para dentro da legalidade, não só aqui em Araranguá, em vários municípios, Santa Catarina, o Brasil inteiro, trazer o Conselho Tutelar para, de fato, trazer para dentro da legalidade, né? O que realmente diz o ECA, o que está ali dentro, na Constituição e nos artigos do ECA, né? Então, hoje a gente trabalha, como a Fran falou, dentro, né, Fran, das atribuições, de fato, do que é o Conselho Tutelar, tem que trabalhar. A conquista nossa dessa última gestão, conselheira Sidney, que saiu, né? A gente tentou fazer o quê? Com que as pessoas entendessem que o conselho não é um órgão que dá assistencialismo. Não. Esses a gente encaminha, que é o Sim. CRAS, o CRES. Sim. Esse A gente sim. não é polícia. A gente não é né? polícia, a gente não investiga, a gente não faz essa abordagem. confusão que eu não. acho que a sociedade... Sim, muito, a gente Não. passa muito trabalho. Tudo era Conselho Tutelar, Já né? melhorou bastante. Conflito familiar de guarda não é Conselho Não é Tutelar, atribuição né? nossa, A gente sofre muito com pensão, isso. não é atribuição nossa. Porque a criança está sofrendo mais. Mas o que o conselho vai determinar em juízo? Né? É o juiz que tem que determinar. Né? Então tem que procurar entrar com uma ação em juízo para determinar, para acalmar, para determinar, para fazer valer isso. Né? Esses conflitos familiares... Peraí, eu tenho que chamar aqui os nossos apoiadores culturais. Eu quero que na volta vocês esclareçam assim pra gente o que são os conflitos familiares, né? E a gente ter bastante assim clareza até para a população ter ideia, né, de quando eu posso fazer uma denúncia, quais as situações e qual o órgão
realmente. Outro dia até a gente estava falando sobre isso na redação, até anotei aqui que eu quero depois conversar ali com o pessoal, que a gente estava... Deve acontecer com vocês, porque acontece comigo. Você sabe todo o númerozinho que tem que ligar em caso de uma denúncia, em caso de uma urgência, Sabe? Isso é muito Eu não sei. importante. Normalmente as pessoas pensam só em 190. 190. 190 é o número, né? Uhum. E eu acho que a gente tem que trabalhar esse esclarecimento E aí. nem Bom, tudo. eu estou vendo uma determinada situação. Tipo, por exemplo, outro dia o Sandrinho da prefeitura esteve aqui, a gente estava falando das obras e tal, e aí ele disse assim, se você vê um cara aí caminhando com um monte de fio embaixo do braço, pode denunciar, porque de certeza, porque eles que não vêm se botar fio nessa cidade, que o povo rouba. Mas depois eu fiquei pensando, vou ligar para onde? Entendeu? Então a gente ter essa clareza, né? De quais situações e qual o órgão que eu devo ligar, né? Ou denunciar, enfim. Tá? Vamos lá então, traz os nossos apoiadores aí, João, e a gente já volta. Muito bem, estamos de volta e vamos seguir aqui no nosso bate-papo, trazendo todo esse esclarecimento aqui. Fabrícia, dá continuidade então. Aí como eu estava falando, né, depois me formei em Direito, né, bacharel em Direito, e aí surgiu a oportunidade, como diz a Rosaninha, as pessoas falam, né, e me inscrevi para fazer até de última hora, né, na gestão da outra campanha, e consegui, fiquei de primeira suplente, assumi como suplente. Do Leandro. Aí depois assumi no lugar de conselheira mesmo, que aí o Leandro saiu, assumi realmente como conselheira, mas já estava fazendo, né, quando a Rosaninha ficou saiu para a vereança ali, assumi no lugar dela um tempo, depois fiz as férias, enfim, né, e já sempre desenvolvendo, conturbando um pouquinho, e fazendo um bom trabalho no sentido nosso como colegiado, sempre buscando todas essas diferenças aí, né, fazer um diferencial. E agora a gente foi aí para... É um chamado, eu acho, né? Acho, não tenho certeza, né? A gente, como a Fran se referiu, a gente não vai para ali porque realmente quer, eu penso. Realmente a gente tem que estar, né? Que realmente... Tu já tinhas também o exemplo da tua irmã, totalmente, né? Conhecimento, e a gente... mas nem só o conhecimento, eu penso que é o dia a dia, é a vontade, é gostar de fazer o diferencial, né? Porque eu acredito que todo ser humano ele tem uma chance de se modificar. Tá. E essa criança e um adolescente, hoje ele é uma criança. Amanhã ele vai ser o adolescente e esse adolescente vai ser um adulto. O adulto. Então, o que a gente tem que perceber no nosso município hoje? Nosso município tem que crescer. E nós temos que valorizar essa criança e esse adolescente. Vários pontos que a gente tem que melhorar como políticas públicas, né? É prioridade. Que a gente não está pensando. Porque hoje ele se envolve na droga, é a mãe que tem problema psiquiátrico, problemas psicológicos, e tudo envolve essa criança ali, né? E a gente vê esses conflitos diários, familiar. E aí, o que está tendo, né? O que tem hoje para o nosso adolescente, para essa criança hoje, né? Então a gente tem que melhorar mesmo, porque eles são os nossos futuros, nosso futuro, né? Então, e a gente está contribuindo para isso. A gente lida com essas crianças, a maioria que tem realmente problemas, que são pré-julgados o tempo inteiro, que são largados pela mãe, pelo pai, pela família, que são largados, jogados, né? E daí? Como é que fica isso, né? Eles vão ser o futuro amanhã do nosso município. Então é uma forma de interferir numa parte, vamos dizer, da sociedade ali na frente, né? Que vai isso gerar mais... devastador, entendeu? E vai, né? Aquilo vai interferir em quantas gerações, em quantas pessoinhas, né? Interfere também naqueles que estão sendo bem cuidados, digamos, que não estão sendo abandonados. Isso a gente está vendo diariamente, né? Sim.
E essas questões dos conflitos familiares, né, que eu percebi aqui que todas vocês citaram, né? Tem a questão da drogadição, é uma realidade, mas o que seriam os conflitos familiares que vocês presenciam? Então, conflito familiar, já deixando bem claro que ele não é um direito violado, né? O direito violado é o quê? Um exemplo, né? Vou dar. O direito violado é a educação, a criança não, como eu falei, abandono intelectual, a mãe abandona, não matricula, a saúde, o filho necessita de um tratamento, a mãe e o pai já souberam, mas sabem que precisa de tratamento. Um exemplo, uma cirurgia nas vistas, mas eles não se empenham, não vão, futuramente ela pode perder a visão. Então, assim, isso são direitos violados. A saúde, a educação são vários, né, como cita lá no ECA. O conflito familiar não é um direito violado, ele não está lá no ECA como direito violado. Contudo, ele pode contribuir para violar direitos. Vou dar um exemplo de conflitos familiares. Quando os pais se separam, começa aquela loucura. A criança, né, vai ficar um pouco com o pai, um pouco com a mãe, no final de semana, enquanto não se organiza a guarda legalmente, né, judicialmente. Aí começa lá o pai, fala mal da mãe. Aí a criança volta para casa, já o quê? Revoltada com a mãe, porque o pai falou. Aí se revolta, tem mau comportamento, a mãe já fala, foi porque fosse pro teu pai, porque foi... Já começa a falar. Então, assim, esse é um dos maiores exemplos que a gente tem, que chama alienação parental, onde um fala do outro e começa a perturbar a criança fica transtornada. Ela passa a ter na escola, comportamento, em casa. Decai o aprendizado, né? Então, assim, isso daí passa... A alienação parental é um direito violado. Porém, o conflito familiar, não, porque se o conflito familiar fosse direito violado, nós ia ter que um estádio de futebol para levar todas as crianças com direitos violados, porque todo o ambiente familiar tem os seus conflitos. O que não pode é fazer com que isso venha se tornar, violar o direito da criança. Então, nos casos de conflitos familiares, enfim, né, para que não chegue a esse ponto de ser um direito violado, a gente dá orientações, faz encaminhamentos, orienta a própria família, ó. Então, se seu filho está se comportando assim, então você marca um psicólogo para ele. Não é eu que tenho que marcar, não é o conselheiro. As pessoas acham, tu marca aqui para mim, não. A senhora vai se dirigir até o posto de saúde do seu bairro e a senhora vai marcar um psicólogo, uma terapia, lá ele vai fazer os outros encaminhamentos. Então, nem sempre o conselho também vai requisitar, porque lá não é que é bem claro, ele diz que o conselho tutelar orienta e requisita. Então, meu primeiro passo, meu primeiro atendimento é orientar, porque às vezes só orientação sem uma requisição para determinados casos já resolve. Fiscaliza toda aquela... A minha orientação ali, a minha fala, não, ó, a senhora está passando por isso, então a senhora vai conduzir dessa maneira aqui. A pessoa, não tá, pronto, ela faz aquilo ali, aquilo é resolvido. E quando não faz, aí a gente vai vendo. Às vezes até uma denúncia, né? Olha, recebemos uma denúncia, pronto, já pode levar um sustinho aí e entrar nos eixos, né? E justamente. Muita gente vem pedir para que a gente vai no conselho tutelar pedindo que a gente dê um susto. Conselho tutelar não dá susto. Não dá bicho papão. Não. Protege. Não, mas o que eu quis dizer é assim, ó. Sim, por exemplo, eu te entendo. A gente entende. A gente entendeu. Né? Aí vão lá. Só aquela primeira ida, alguém me denunciou, né? Já vai dar, opa. Sim, os canais de denúncia, né? Por telefone, denúncia anônima. Geralmente a gente consegue saber. Tem o canal de denúncia também, que é o Disque 100, né? Disque 100, tu liga ali 100, tem um e-mail, né? Lá Disque 100 também. Disque 100 vai direto lá em Brasília, que é um canal, né? E já vem direto e-mail para o Conselho Tutelar e para a delegacia DPCAM, a delegacia especializada da criança, do adolescente, da mulher e do idoso. E aí a gente, muitas vezes, dependendo da denúncia, a gente não vai sozinho, a gente tem uma interação com a DPCAM, né? E de averiguar junto, porque o Conselho Tutelar averigua, não investiga, né? Então a gente faz essa troca de informações e a gente tem que responder para esse canal de denúncia do Disque 100. Então, se a gente detecta, averigua, vê, constata que realmente aquela criança está sendo direito violado, se tem agressão, se a mãe admite, muitos casos encaminha para a delegacia, todos os trâmites lá, ou a gente encaminha, se precisar realmente, para o Ministério Público, ou já encaminha para a delegacia,
ou a gente, como a Fran falou, a gente vai contornar a situação, vai fazer orientações, não precisa encaminhar para a rede também, não precisa encaminhar totalmente para a delegacia, só responde procedente ou não, e a gente fica ali orientando aquela família. Se vir outra situação, muitas vezes a gente vai até a escola para confirmar como é que está a situação daquela criança, se a criança relatou alguma coisa, né? Às vezes já se interliga, vem uma denúncia do Disque 100 e também já vem alguma coisa também da escola, porque a criança também já relata algo muito importante na escola. A escola também é o canal de tudo. Já né? aconteceu uma situação de um adolescente ou de uma criança procurar o conselho? Já. Pedir ajuda? Já pedi socorro. Já. E a gente acolher. 8 de janeiro, não, deixa eu ver, 26 de dezembro. Eu gosto muito do dia 26 de dezembro, assim, porque é Natal, no outro dia parece que as pessoas estão tão felizes, de roupas novas, com os presentes na mão. Eu não sei porquê, mas eu gosto desse dia 26 de dezembro. E nós chegamos 26 de dezembro para trabalhar e a gente estava fazendo esse horário de verão e assim que a gente abriu o conselho, era tipo 9, 10 horas, a gente recebeu, ela acho que era criança ainda, não sei se ela já tinha 13 anos, acho que não tinha 11. Ela chegou no conselho, inteira assim, suada, de havaiana, de meia, com um pacotinho de... Calça jeans, blusa comprida. Com um pacotinho de... uma caixinha de bombom na mão, chorando muito. Aquele dia, assim, ainda comentei outro dia com as colegas, hoje faz um ano da nossa... A gente já vinha atendendo essa família, né? Já vinha. Que os pais ficam em casa e encaminham os filhos para vender as balinhas, os docinhos, Toalhinha, né? de louça, Toalhinha de louça, eles ficam em casa. Ou eles ficam num determinado local, na cidade, dentro do carro, e colocam os filhos para vender, né? E a gente recebe denúncia direto. Tem aquele que ajuda muito, tem aquele que ajuda, né? Que compra, mas também tem aquele que não pode ver e também denuncia, né? E aí nesse dia a gente recebeu... E o que a gente deve fazer? Denunciar? Se ele tá sozinho... Denunciar, se ele tá vendendo, na hora. denunciar. É trabalho infantil. Né? Até porque assim, ó, existe isso muito dos pais, eles falam, mas melhor do que estar na rua. Melhor, com certeza, mas existe a forma legal de colocar o teu filho para trabalhar. Desde que ele esteja na escola e que ele esteja com a frequência em dia, que ele esteja matriculado, é só tu ir no CIE, cadastrar ele e ele mesmo vai acompanhar pelo celular as vaguinhas que ele quer. Então, assim, pode trabalhar de forma legal. Dos 14 anos para cima. Dos 14 anos para cima. Dos 12 anos em 15 anos ele pode trabalhar. Então, assim, ó, mas a gente pega muitos casos que são esses que já podem trabalhar legalmente, trabalhando legalmente, vendendo toalha, vendendo chocolate, no sol a pino, né? Enfim, correndo risco de ser atropelado, enfim. Então, se teu filho pode trabalhar de forma legal, orienta ele a começar do certo, ajuda ele, não, né? Mas esses outros... Essa situação que a Rosalinha está falando foi realmente bem chocante, assim, a menina chegou lá chorando. Olha, ele disse que com essa caixinha eu tenho que chegar com R$100 para pagar a luz em casa hoje. Pois conta, Rosane, o resto da história. Conta, Rosane. E ela chegou, né, e era um caso da conselheira Sidney, ela estava atendendo essa família. E aí a gente acolheu ela, né, atendeu ela ali. Tentamos uma família extensa na hora, não conseguimos, ninguém queria. Ela disse, não posso ficar, porque vão vir para cá para me perturbar. E eu tô falando com os pais, mas eles não aceitam mudança, não aceitam orientação. E tinha mais filhos espalhados na cidade fazendo esse trabalho. Já tinha sido todo um atendimento. Aí a gente acolheu. Situações bem críticas. Fez um abrigamento emergencial. O acolhimento já foi uma... Mas ela chegou falando o quê? Ela não aguentava mais, ela estava socorro. Aí eu perguntei pra ela, né? Eu disse, por que tu decidiu vir aqui? Ela assim, porque eu não aguento mais. Porque eu estava dormindo, eu tô de férias. E eles fizeram eu me levantar da cama e vim. E aí porque tinha muito sol, né? E aí cobriram bastante ela, mas o rosto assim dava muito vermelho. Eu disse, não, para mim ela não volta mais pro seio da família, né? Para mim aqui a gente vai proteger ela. E protegemos, e foi todos, né? Protegemos todos. Protegemos todos. Irmãos, levamos todos para a instituição. Aí teve um trabalho de rede daí, né?
o juiz cobra, o promotor também, né? Eles não vão ficar acolhidos. Teve um trabalho de rede. Melhoraram, sim. Mostraram melhora, mostraram. Enfim, é o que a gente quer, né? Trabalho, emprego, pegaram emprego. Aí a avó, eu sei que ela não ficou muito no abrigo, não. Aí a avó, o juiz, doutor juiz, determinou, né? Deu a guarda para a avó. Então ela ficou sobre os cuidados da avó. Que hoje acho que não está mais, né? Porque assim, Jô, não, já está com a família. Porque assim, Jô, a comunidade precisa entender que o abrigamento, o acolhimento é a última instância. Ninguém quer tirar a criança do seio familiar. Aquilo só aconteceu, eu sempre falo assim, porque aquela criança em algum momento correu um risco de vida naquele seio familiar. Inclusive essa família, né, essa situação, ela relatou para nós que o irmão disse assim, ó, ontem o meu irmão disse que ia se jogar na frente de um carro, porque ele também não aguenta mais. Então é algo muito sério. Às vezes tá ali, vou comprar uma paçoquinha, achando que a criança tá amando tá ali. Eu vou comprar um bombonzinho, um paninho de prato para ajudar. Aquela criança tá ali, ela tá sendo oprimida. Entende? Então é isso que a gente tem que brincar, Olha né, só, gente? A Sabrina Ribeiro Costa está aqui dizendo o seguinte: bom dia, meu menino tem 14 anos e perguntou se pode trabalhar no horário que não estiver na escola. Aí não sei como funciona, se pode. Pode ligar pra gente no conselho que a gente vai orientar ela. Ela pode, como eu falei, também. ela pode ir no escola, CIE, né, que é ali em cima do colégio estadual, ali o CIE, e lá ela pode pegar orientações e cadastrar o filho dela, se ele frequenta a escola regularmente, cadastra o filho dela lá, ele vai receber as vagas pelo celular, ele vai ficar acompanhando, tem essa vaga, ele vai começar como um menor aprendiz, um estagiário, dependendo. Aí lá elas vão informar bem certinho. Para cursos. Para curso profissionalizante. Porque assim, legal. A gurizada, né, nessa idade aí, imagina, Sabrina, só entra em contato aí com as meninas que elas vão te orientar. Pode comparecer lá no Conselho Tutelar também. Onde fica horário o conselho? das 7 Já a 1 vou agora, aproveitar para no mês de perguntar janeiro, pro pessoal. tá? Capitão Pedro Fernandes, em frente ao Célia Belizaro. Tá. 1372. Tem uma placa. E tem o telefone de contato também. Porque assim, ó, a gurizada, eles querem ter o dinheirinho deles, né, minha gente? Comprar o Quem não? celular. Eu fui vender a Avon. Eu quero fazer algum dinheiro, né? A gente quer ter um dinheirinho nosso, né? Então, às vezes a criança... O meu neto de 6 anos, ano passado, ele despertou a veia empreendedor dele. Aí ele disse, eu quero fazer pulseirinha para vender no colégio. No fim, aí eu fui, comprei as coisas. Eu disse, legal, a avó também fazia pulseirinha para vender no colégio. No fim, ele fez um monte de pulseirinha, deu de presente para todo mundo. Deu só teu negócio empreendedor. Quebrou, faliu já. A avó investiu, mas não viu o retorno. Mas, assim, ó, eles já têm, né? Eles querem ter o dinheirinho deles. Eu também fez isso. Né? Então, assim, mas de repente tem uma forma bacana legal, aí né? de fazer isso. Às vezes até, né, aquela coisa, não sei, né, tipo em casa, assim, vamos juntar. Outro dia eu disse, vamos juntar a folha. Aí ele me ajudou a juntar as folhas e daí dei lá um dinheirinho pra ele, né? Isso, então, ensinado. Né? Eles têm já, muito cedo, já essa vontade de ganhar dinheiro. A criança... Que é diferente de você, por exemplo, pegar meu neto e dizer, vai para ali na esquina e vem mala. Tem adolescente que fala, que tem essa fala, vou chamar o conselho tutelar porque a mãe a mãe em casa tá brigando fazer algumas tarefas. Criança e adolescente tem muitos direitos, mas também tem deveres. Sim. Né? Que fique bem claro aqui também. Tá. Porque se é a gente também tiver que o conselho tutelar chamar na xixa, né? Como isso aí se diz, é complicado, tá? Porque tem que ajudar, sim, fazer umas atividades em casa, ajudar a lavar uma louça, ninguém vai perder Tirar a mão. Tirar o lixo, arrumar a cama, não é trabalho infantil. Ajudar uma mãe a limpar um pátio. A gente já ouviu, né, de adolescente chegar em casa e dizer assim, vou te denunciar, porque isso aqui é trabalho escravo. Tem que estudar, tem que fazer, tem que ter. Mas também tem, tá, Jô? Também tem. Não, aí é que tá, né? Também tem. Não é porque é criança e adolescente que não tem. Por isso que assim, ó, a gente tem que falar as coisas para que as questões venham à tona. Tá, mas e uma situação assim? Tá, mas e uma situação assim? Né? Porque senão a gente fica no terreno do achismo, e o terreno do achismo
muitas vezes não tá, a gente não sabe o que diz o estatuto, a gente pode inocentemente achar que está fazendo uma coisa Boa. correta, entendeu? Justamente. Então, eu né? penso assim que os Por pais isso que são... o esclarecimento e a gente falar sobre as coisas, fazer igual a Sabrina fez aqui, ó. Perguntar. Pergunta, entende? Tira a sua dúvida. Não é feio perguntar. Outro dia perguntaram isso pra mim. Ai, Jô, mas como é que tu monta o teu roteiro? Eu só não monto o roteiro. Eu me posiciono ali como uma criança que não sabe nada. E eu pergunto. Ótimo. Pode ser que alguma pergunta minha seja... Alguém aí seja me assistindo. Nossa, que pergunta idiota. Não interessa. Eu vou perguntar como uma criança que não sabe. Né? Porque quem tá aqui sentado comigo... vem contribuir aqui com a gente, compartilhar um saber que a pessoa tem. Eu não tenho, por isso que eu aprendo todo dia muito aqui. Por isso que é interessante. E eu pergunto mesmo. Sim, às vezes a gente até... Parabéns a é pra gente- Sabrina. a gente deu entrevista também na Rádio Araranguá, essa semana, e até foi interessante por quê? Porque assim, ó, a gente também é mãe, tem filhos, tem sobrinhos, então assim, a gente também erra, né? Sim. Não é porque somos conselheiras tutelares que a gente vai levar também tudo na risca. A gente também peca, né? Mas assim, ó, a gente, como conselho, a gente também não vai levar tudo na risca se aquela mãe teve uma denúncia, a mãe está trabalhando, deixou aquela criança em casa à tarde. A gente não vai levar na risca, a gente vai conversar com ela, a gente vai orientar, ó, tu não pode, né? Tipo agora no horário de férias, né? A gente não recebeu nenhuma denúncia, graças a Deus, né? Porque Mas às vezes teve uma situação tá no trabalhando. Rio, né? Mas tem criança cuidando de criança. Tá trabalhando, às vezes agora horário de férias, fica em casa de manhã sozinha. Agora a gente vai lá também, a gente vai orientar se vir uma denúncia para nós, né? Eu também tenho uma filha, eu saio 7 horas da manhã. Eu vou te dizer que a minha não ficou 1 hora, 2 horas dormindo em casa até o pai vir buscar, né? Não dá pra ser radical. Não pode ser radical. A gente tem Sim. que entender aquela mãe que ela também está trabalhando. Não, ó, então procura te organizar, vai ver alguém para deixar os teus filhos. Tu não pode deixar uma criança de 11 anos cuidando de uma de 8, uma de 12 que já pode de repente ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas sozinha em casa à tarde, por exemplo, cuidando uma de 6, uma de 3, isso não pode. Não pode. Né? Mas então, a gente vai orientar, a gente vai conversar com ela, vai fazer com que ela consiga se organizar. Claro que aí depois de 1, depois de 2, depois de 3, aí a gente vai ter que tomar uma atitude, né? Mas a gente vai ter que ter né? Conversar, saber um jogo de cintura para não ser também tão radical, né? Entendesse? Então é isso, é conversar, procurar orientar, procurar sair da ignorância e realmente tem dúvida, vai lá conversar, pergunta. A gente tá aberto, tá aberto, né? Tem alguém só para atender. Para ter esse Cada dia tem um esclarecimento, dia. Porque às vezes realmente a gente pode fazer uma coisa que a gente acha que tá tudo certo e não tá. E não está, né? E não é uma má intenção de negligência ou de alguma coisa, é por realmente não saber, às vezes até pela sua educação, né? Às vezes vem de uma educação muito rígida, as crianças já começavam, a gente é de gerações assim que é muito diferente, né? Muito. De hoje é. De lá a gente olha para trás, né? Acho que nós aqui estamos tudo meio na mesma geração. Para hoje é muito diferente. Eu né? digo que a geração A gente apanhava de hoje de não vai ter vara, dores. né? Eles não vão ter dores. Porque nós começávamos muito cedo a fazer esforço, a Imagina. trabalhar, né? Quer ver, por exemplo, assim, ó. Olha só. A minha mãe, ela saía, eu devia ter o quê? Uns 11 anos? Uns 11, 12 anos. A minha mãe saía de tarde para ir no chá da igreja ou dar as voltas dela no centro, e eu, a louca da faxina, desde de criança, eu sempre fui a louca da faxina. Também. Eu chegava e a mãe saiu. Ô, Glória, agora eu vou limpar a casa do meu jeito. E daí eu encerava, e limpava. Tempo de encerar o chão, né? Ela chegava, assim, aquela casa estava limpinha, né? Não sei, era o meu jeito, sei lá, de demonstrar minha filha diz aí que é o meu jeito de demonstrar amor é limpar. Limpar pros outros, eu limpo, eu adoro limpar. Aí
Se limpar. Agora, vê se passa uma vizinha lá. Olha lá, ó, Dona Olívia coitadinha. largou a filha ali fazendo faxina. E foi pro centro. E foi pro centro. Isso, entende? Às vezes tu pode ver uma cena e de repente tu E tem uma pessoas visão errada do negócio, tem pessoas né? que já denunciam, né? Não, É. né? Quando eles vejam. A minha mãe nem sabia, né? Ela vinha, a casa estava brilhando, ela nem, né? Eu podia estar estudando, estar deitada lá no sofá. Imagina, assistindo nós televisão. com 9 anos ia no banco, Claro, era ia, normal, ia no imagina. mercado, ia comprar alguma fazia coisa, ia tudo comprar pro meu cigarro, pai. né? Hoje, Deus o livre, né? Tudo, Claro, não imagina, pode, comprar né? cigarro, imagina. A A gente Deus, fazia tudo A gente dentro de cuidava de casa. criança pequena. Hoje não pode né? mais, Não. graças E se fizesse a qualquer Deus. coisa errada, apanhava de Não é, vara não nas é. pernas. Ui, era assim. Deus o livre. Agora, hoje, não né? significa, outro dia eu disse pro meu neto, olha, tá na hora de tu começar a aprender a arrumar tua cama, né? Tu pode arrumar tua cama. Ele disse, vó, lá no pai eu arrumo minha cama, eu limparei a do gato, eu ajudo no seu... ótimo. Eu eu faço tudo isso lá no Tira meu o pai, então vamos lixo. começar aqui também a ajudar a avó. Ele me ajuda a estender a roupa, daí ele fica segurando o grampinho, Sim. daí leva a roupa lá pra avó. Não é e tá, peso, tá, tá. não é esforço, né? Né? Então, Ótimo. a gente tem que ter o equilíbrio aí da coisa, né? A Sabrina tá dizendo aí, eu com 7 anos cuidava da casa e dos irmãos enquanto ela trabalhava. Eu também. Se é uma situação hoje assim, Não pode mais. não pode, né? Mas era lá antigamente. Era É uma porque realidade. hoje existe- Até porque a sua família tinha um bocado de filhos, É. né, gente? Então, E hoje uma existe ia as- criar do outro. E hoje existem as instituições, né, Jô? É. Existe os contraturnos, né? Para o pai deixar os seus filhos em segurança. Eu sempre digo que Araranguá é uma cidade assim privilegiada, porque tem, certo? Eles podem estudar num turno e ir para um contraturno, né, no outro período, para que a mãe possa trabalhar em segurança, trabalhar confortavelmente também. Mas às vezes acontece, né? É. Mas sempre há aquele bom senso, aquela orientação, né? Isso pode, isso não pode. Mas tem muita mãe aí que, olha, ainda faz o filho de escravo. Agora em matéria de informação tem a creche noturna, né? Saiu aí agora, não sei como é que vai. Até falando nisso, a gente Em deveria. fevereiro. A partir de fevereiro aí vai O prefeito sair. falou em algum, não me lembro quando que Para ele as falou. mães que trabalham. Até temos né? que ver essas Da informações noite. também bem corretas, tiver né? isso Pra aí. gente saber sobre Não isso. tá certo Isso. também. Até é interessante para Isso. vocês colocarem em pauta aí, né? Com a educação, ver com a educação. Denúncias para o Conselho Tutelar, como que se faz? Nós temos os nossos contatos, né? Nosso telefone convencional, que é o 48 35 22 0469, né? Agora a gente está no período de verão, a gente está lá das 7 a 1, né? Depois nós temos o telefone de plantão, que ele é ligado daí após a gente não estar na sede, né? Então é o 988 38 57 50. E também tem os nossos e-mails, né? conselhotutelar@araranguá.sc.gov.br. Tá. Né? Também chega denúncias através de e-mails. de e-mail, também presencial, né? Uhum. Estamos lá também Tá. atendendo, também atendemos presencial. Bom dia, Jô e as conselheiras. Aqui é a Ivone Serafim, Jardim Cibele, excelentes profissionais e ótimos colegas de trabalho. Obrigada, Ana Maria e Rejane. obrigada. Muito bom. Carlos Ussax também está aí nos assistindo. Olha, meninas, quero agradecer a presença de vocês, né? São sempre muito bem-vindas. Acho que é sempre importante a gente trazer esses esclarecimentos e eu sempre gosto de puxar um caso, né? Porque às vezes contando uma história a gente consegue visualizar realmente as situações aí que acontecem no dia a dia, né? E mais uma vez, né, gente, assim, tem dúvida, né? Pergunta, né? Vai conversar e tal pra gente ir se ajudando aí, né? Pra gente viver numa sociedade bacana, a gente vai se ajudando, né? Muito bom. Porque é como vocês falaram, o trabalhinho que se faz hoje vai repercutir Pode prevenir, lá na frente. Aliás, essa é a regra do universo, né, minha gente? Quer saber do futuro, olha o que você está fazendo hoje, né? Pronto.
É simples assim. Eu quero aproveitar o espaço, agradecer, porque pra gente é sempre um prazer, porque eu vejo assim, ó, como essa porta aberta como uma forma de esclarecimento. Exatamente. Quantas pessoas ficam sabendo, como a gente foi na rádio também, né? Ouvintes e espectadores. Isso é muito importante. Isso para nós, para o nosso trabalho, é maravilhoso. Sim. Porque acaba que gera um filtro e lá só vai acabar chegando que é demanda nossa, né? Por quê? Porque agora as pessoas já sabem que isso não é que isso não se trata de conselho tutelar, que isso sim, isso não, e isso pra gente é muito bom, né? Uhum, muito Levar essa bom. informação. Sempre muito bem-vindas. Só gostaria de- diz que Jô. É. Jô, tô precisando ir aí falando, esclarecer um negócio, hein? Ai, que bom. Queria Nós agradecer gostamos. Diz que também. Jô. Queria agradecer também e dizer que Araranguá tem que agradecer mesmo essa última gestão, a penúltima, né, que evoluiu muito o Conselho Tutelar e que a gente está aí e, assim, falar de coisas boas, né? E a gente tem que salientar realmente Que bacana. que cresceu, que evoluiu, né? E esse trabalho de rede, que é o que eu enfatizo muito, assim, que eu gosto muito de trabalhar com isso, e que a gente está melhorando e cada vez mais é o que a gente está buscando, que a gente quer buscar isso, dentro da legalidade e esse trabalho dentro da trabalho em rede, né? Essa Bacana. interação de trabalho em rede para que isso flua. E principalmente agora para as políticas públicas aí, fazer com que a gente consiga também contribuir para isso, que é nossa atribuição também, né? Muito bem. Para o Então, município. né, Jo, eu também Muito quero obrigada pela agradecer, oportunidade. agradecer o convite, né? Agradecer também todo mundo que nos acompanhou, né? Que esteve esse momento aqui com a gente. E falar que a gente está à disposição, né? Estamos iniciando a gestão, aliás, dando continuidade, né? A 4 anos de trabalho de toda uma organização. E obrigada Obrigada a mesmo. vocês. E sempre que precisar da gente, estamos disposição. aqui, tá bom? Ficamos Muito à bem, disposição. igualmente. Um prazer estar com você. Muito bom, simpática também e gostei, agradável. Amei. Só Ai, conhecia viu você como da eu rede sou social. querida, minha gente. Obrigada. Muito bom, eu também gosto muito assim de trazer assim pautas que a gente possa, né, trazer esse esclarecimento aí e contribuir de alguma forma, né, que é o nosso objetivo aqui todos os dias. Um bom trabalho para vocês. Obrigada. Igualmente. Bons Obrigada. 4 anos aí Precisamos. pela frente. Precisamos. A gente vai se encontrar mais vezes. Vai ser. Tá.